Salve, salve, meu povo! Mais um episódio do nosso Skincast. E a gente, assim, empolgou na tricologia, porque, assim, é um tema sensacional, um tema que rende. Vasto, né? Um tema que todo mundo está enfrentando aí no seu consultório. E então a gente vai fazer mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre tricoscopia. Porque sem isso, Nara, a gente provavelmente não faz diagnóstico das doenças do couro cabeludo. Então, a tricoscopia ela é a dermatoscopia do couro cabeludo e ela é uma ferramenta diagnóstica não invasiva. Entendeu? Isso aí é a parte mais importante que a gente tem que saber. Exato. E ela é útil pra gente literalmente, a gente distinguir as quedas de cabelo, as alopecias, principalmente as que são cicatriciais e totalmente inflamatórias no nosso couro cabeludo. Então, isso é a necessidade da tricoscopia. Você faz a tricoscopia, no geral, com o mesmo dermatoscópio que você usa para as lesões de pele. Tem gente que tem... eu só faço tricologia. Posso usar um Dinolite? Pode. Hoje a gente tem outros softwares interessantes. Depois a gente pode dar dicas sobre isso, tá? A gente não tem nenhum conflito. Não tem nenhum conflito de interesse. Exato. Mas, de fato, os dermatoscópios que a gente usa no geral, manuais, têm uma qualidade melhor. Tem. Aí a gente consegue ter, obviamente, a gente tem uma familiarização maior com o nosso dermatoscópio. E ele é a ferramenta essencial para que a gente consiga conversar sobre couro cabeludo. E aí, conversar sobre couro cabeludo, sobre a tricoscopia do couro cabeludo, a gente tem que saber o que é uma coisa normal. Esse é o primeiro de tudo, né, Isabela? Exato. Então, dentro da tricoscopia, alguns itens, alguns pontos obrigatoriamente devem ser checados. E o primeiro dele é a haste. A haste do fio. A ordem não importa, tá, gente? Você faz da ordem que você achar mais interessante. Mas a gente precisa, dentro do exame do couro cabeludo, avaliar todas as estruturas. Então, a haste, o que a gente vai ver? A coloração, a uniformidade dessa coloração, se ela tá quebradiça ou não. Se você vê os pontos pretos, por exemplo, que a gente encontra muito em algumas doenças, a gente vai contar para vocês. Se esse fio tá ou não miniaturizado, você já consegue ver isso. Mas tamanho, espessura, tudo isso faz parte de uma avaliação de haste. E aí o próximo passo que a gente vai ter são os orifícios foliculares, né? A saída do ponto, do pelo. E a saída do pelo, então são os pontos. Então, se a gente tem, por exemplo, um folículo vazio, então esse fio desprendeu, eu tenho um folículo vazio que provavelmente está ali demorando a vir outro fio. Aí o que pode acontecer? Ter sebo, queratina dentro desse orifício, desse folículo lá que não nasceu fio. A abertura do folículo piloso. O que eu vou ver na minha tricoscopia? Ponto amarelo. Tá? Que é queratina, sebo dentro desse orifício folicular. Muito característico, encontrado em algumas doenças que a gente vai falar para vocês. Exato. Que a gente está falando aqui dos pontos para a gente fazer um checklist dentro da sua cabeça. Então, foi a avaliação da haste, a avaliação dos orifícios foliculares, a presença de escamas e crostas. Exato. E mais importante do que isso é coloração das escamas. Onde elas estão? Elas estão entre os folículos. Elas estão diretamente ao redor do folículo, e isso pode mudar o seu diagnóstico. Isso muda a tua conduta. Terceira coisa, como que é os vasos nesse couro cabeludo? Coisa, né? Quarta coisa é a vascularização do couro cabeludo. Então, vascularização. Nesse caso, é interessante que você coloque líquido de imersão para fazer a sua dermatoscopia, porque aí eu vou ver, o vaso não tá lá na derme. E você tem que ver um negócio na tricoscopia, quando você vai ver vaso, que você não pode pressionar o couro cabeludo, senão o vaso vai embora e fica tudo uma área pálida, branca, entendeu? Você não vai enxergar nada. Então, o líquido de imersão, gel de ultrassom ajuda bastante, tá bom? Se você não tiver nada. Álcool, alquinho, clorexidine aquoso, isso, que entendeu? Você tiver de líquido, gente. Exatamente, vocês conseguem enxergar. Lembrando que telangiectasias, pontos, literalmente os vasos em ponto, os vasos glomerulares, a gente consegue enxergar tudo em algumas doenças que são bem características e a gente tem que ficar super de olho na vascularização do couro cabeludo. O quinto ponto, pigmentação e fundo do couro cabeludo.
E aí a gente tem que saber exatamente o fototipo do nosso paciente, porque isso interfere na pigmentação e no fundo mesmo do couro cabeludo, o que a gente esperar dentro da tricoscopia de pessoas que têm um fototipo mais alto, né? Mas a gente consegue ver principalmente se existe eritema, se ele é difuso, se ele é localizado, se você tem componente de atrofia, se você não tem esse componente. Então, são 5 pontos para você ver numa tricoscopia e procurar as alterações, que se forem normais, ótimo, excelente, mas já ficar de olho nas alterações que são patológicas, né? Muito bem. Seguindo, a gente vai falar sobre algumas doenças, né, amiga? Isso, agora a gente vai entrar em doenças específicas e o que esperar da tricoscopia nessas doenças. Só para a gente organizar o nosso raciocínio. Exato. Então, o que a Nara falou lá no começo, o que a gente fez primeiro? A gente está falando quais são as etapas de um exame de couro cabeludo. Não é só ir lá no couro cabeludo de fato, olhar e sair. Gente, você tem estruturas que você tem que devagar avaliar. Então, só recapitulando, porque eu sei que é muita coisa para quem está começando. Haste, não se esqueçam, como estão os orifícios dos folículos mesmo, as bolinhas, né, onde o folículo estava e se caiu aquele pelo, como que ele está apresentando. Escamas. Aí, descamação. Então, se essa descamação, qual é a coloração dela? Se é mais branco, se é mais amarelada, né, que é a prateada, que a gente chama ali, por exemplo, na psoríase. Se tem eritema, vermelho, esse vermelho, essa descamação está entre o folículo, está do lado, ao redor do folículo, isso pode fazer uma diferença. Outro ponto é a vascularização, que é o quarto ponto, Os que é para a gente vasos. saber, e a gente precisa do líquido de imersão. E o quinto ponto, a pigmentação de fato e o fundo do couro cabeludo, que a gente chamou a atenção para vocês nos fototipos que são mais altos. Então, pacientes afrodescendentes têm um couro cabeludo que tem um aspecto normal, parecendo uma falo que é uma colmeia de abelha. Eu gosto também desse termo, porque realmente parece. Então, parece uma colmeiazinha, bem marronzinho, todo rendilhado. Parece uma rede, né? Como a gente vê muito. Ele é bem rendilhado, dá pra ver nas exatamente. lesões melanocíticas, quando então a gente parece vê bastante. papila dérmica e quando a gente vê tudo certinho, a gente consegue observar muito bem demarcado. Então, entendeu? isso é importante. No fototipo mais alto. Agora a gente vai começar a falar. Vamos lá. Calvície. Então, eu estou falando da alopecia androgenética. Eu estou falando de masculina ou a Isso, feminina, que é a alopecia isso. de padrão, né? Isso. Quais são os pontos-chave, Achados Isabela? tricoscópicos. Então, a gente não está falando aqui de exame clínico, Não, da tô conversa, falando de nada disso, tá, estamos gente? colocando Nós estamos dermatoscópio. falando tricoscopia puramente. Então, a primeira coisa no homem, vamos só dividir porque o padrão da mulher, no geral, é diferente do homem. O padrão de apresentação clínico. Então, claro que o homem vai ter aquelas áreas que eu considero receptor andrógeno dependente e aquelas áreas que eu sei que não tem a sensibilidade para o andrógeno. Então, o que eu, Isabela, faço, Nara, que eu acho que é uma boa tática para quem está começando? Bora, põe na roda. Comece a ver a normalidade. Comece o seu exame da parte que você sabe que não tem o receptor, da parte que você considera ser o normal para aquele paciente. Quais são essas partes? Lá atrás, região occipital. Então, se você pegar lá atrás, eu estou falando aqui num termo para vocês, alguns que não sabem, nuca, atrás. Então, essa região posterior do couro cabeludo, num paciente com calvície masculina, é teoricamente uma área sem receptor para testosterona. É claro que existem exceções, como, por exemplo, a alopecia androgenética de padrão difuso. Mas a gente não está falando aqui das exceções. Então, eu vou começar de lá, Nara. Porque lá eu vou entender qual é o padrão de espessura desse cabelo daquele paciente. Exato. Eu vou entender quantos fios por folículo tem aquele paciente no geral. Sim. Entendeu? A trama está toda fechada. Exato. Eu tenho um volume, uma densidade que é o considerado normal para aquele paciente. Pronto. Eu já vi o que é o normal. Eu vou para as áreas que eu supostamente acredito que ele tenha alteração. Exato. Aí, nessas áreas, o que a tricoscopia pode me mostrar? Quais áreas que a gente vai examinar? Então, primeira coisa que você precisa organizar a sua tricoscopia no meio dos cabelos, tá, gente? Então, dividir o cabelo exatamente, fazer uma boa linha para você avaliar os vários pontos é necessário. Então, Isabela, você começa do occipital, você vai para onde? No geral, no homem, você pode definir a sua ordem, não importa se você vai fazer ali, eu vou começar de trás para frente, não importa, gente, você só tem que examinar tudo, tá? Você vai como? Eu, normalmente, onde o paciente me apresenta clinicamente, já alguma rarefação.
uma diminuição de densidade. Então, no geral, no homem, vamos ver as entradas? Vamos ver a hairline? Vamos ver região temporal? Eu acho que é um bom começo. E depois eu vou seguindo para a região parietal e vejo o vértex por último. Eu vejo occipital, depois eu vejo o vértex, depois eu vejo a linha da risca da fronte e depois eu vou para as têmporas. Então eu consigo no fronto parietal e as têmporas eu consigo examinar exatamente desse jeito. Occipital, vértex, linha, que aí eu entro com fronte parietal e aí têmpora. Pronto, é ela assim vai que de eu trás faço. para frente. Exatamente. Eu vou lá de trás e volto lá na frente e vou seguindo, tá? O importante é examinar tudo. Nesse paciente, então, primeira coisa, Nara, ter velos é normal. É mais do que esperado. Gente, aproximadamente 10% dos nossos fios são velos. Todo mundo tem aquele fiozinho velos, que é aquele fiozinho do bebê, tá? Bem fininho, bem lourinho. Uma penugem. Pequenininho. Este é o fio velos, todo mundo tem. Então, ter fio velos não é diagnóstico de calvície. Obrigada. De nada. Senhora? Senhora, obrigada, senhora. Qual é a nossa palavra-chave quando a gente está diante da alopecia androgenética? Vamos lá. O que é a palavra-chave? Na tricoscopia. Palavra-chave, miniaturização. Tem gente que Ponto. se embola. Miniaturização. Eu falo miniaturização. Miniaturização, tá? Só precisa aprender a palavra certinho. Então, o que significa isso? Afinamento progressivo dos fios. O que significa isso? A alteração do diâmetro dos fios. Você vai ter variabilidade desses fios, Isso. gente. Então, no seu campo do dermatoscópio, no seu campo durante a tricoscopia, se tiver mais de 20% desses fios miniaturizados, esses fios que eles são finos, pouco pigmentados, vocês vão ver isso. Se tiver mais que 20%, o diagnóstico está dado. Gente, o seguinte, então, você viu o que é o normal do paciente, você sabe a espessura normal. Foi para as áreas que a gente tem a possibilidade de calvície, tá vendo um monte de fio mais fino? Isabela, agora eu tô na dúvida se é recrescimento, mas olha todas as áreas, o paciente não tá te falando de queda aqui, tá bom? Então ele não tá queixando de queda. Isso aí. E sabe uma coisa importante? Quando o paciente fala assim, eu não sei, o que é a chave? Ele não vê o cabelo caindo, ele não vê cabelo no travesseiro, ele não vê cabelo... Cai, tá? Todo cabelo cai, como eu já disse várias vezes, mas é o normal de todo mundo, é um pouquinho de cabelo. Mas ele não tá vendo um excesso de cabelo caindo. E ele simplesmente fala pra você, meu cabelo está desaparecendo, eu não sei pra onde. Meu cabelo tá ficando fino. Então o cabelo dele está ficando fino. Talvez ele não saiba que tá ficando fino, mas essa a percepção dele. Meu cabelo está sumindo e eu não sei pra onde. Este é o ponto, tá? Então não é queda. Mais uma vez, não é nada tão ruim que não possa piorar. Não é nada, entendeu? Então, claro que a pessoa pode ter uma calvície, né? E ter uma queda, um eflúvio naquele momento, é óbvio. Mas a gente está querendo separar as coisas. Então, a calvície não é queda, só para vocês entenderem. A calvície é afinamento progressivo desse cabelo. Que a gente consegue ver na tricoscopia com a miniaturização dos fios e essa variabilidade aí em mais de 20%. E tem um outro achado tricoscópico que é muito importante na alopecia androgenética, que é assim, eu tenho a saída de um fio só por folículo. No geral, gente, a população tem 2,8 a 3,2 no número de fios por folículo, tá? Você não precisa saber disso, mas assim, de fato, quando você começa a examinar muito os couros cabeludos, você vai ver que a maioria tem 2 a 3. E aí você vai lá, bate o olho, só tem um saindo. Senhores, não tem como isso aí não ficar ralo. E mais fino, gente. Aí você também pode ter aumento dessa proporção do velo. Claro. Você tá vendo muito mais aquele fiozinho que já cresceu pendulando para trás, fraco, anêmico, xoxo, capenga. Então, assim, esse é o diagnóstico clínico tricoscópico da alopecia androgenética, tá? Calvície masculina. Exato. E aí a gente... qual que é a diferença, Isa, quando a gente vê aí do ponto de vista da alopecia padrão feminino? Tem alguma diferença do ponto de vista tricoscópico? Nara, tricoscopicamente falando, não há, tá bom? Então, a mesma coisa que eu espero encontrar no homem, eu espero encontrar na mulher. Eu só vou chamar atenção pro padrão de distribuição, tá bom? Por isso que chama padrão de distribuição, padrão feminino, porque a mulher, gente, muita gente tem, e às vezes a gente considera isso como idade, mas não, tá? É calvície. Uma porcentagem grande da população feminina acima dos 50 anos tem calvície, sim, tá? E diferente lá do homem que... O que tem relação do homem? Não é o receptor de testosterona, sim, que vai
converter a enzima 5-alfa-redutase, converter essa testo Deixar de hidrotesto, a forma ativa? Então é lá, quando o homem tem um pico de testo, lá logo na idade adulto jovem, que ele já começa a apresentar os sinais. A mulher é contrário. A gente lembrou lá do estrogênio, do papel da proteção do estrogênio. E quando a mulher entra na menopausa, é que ela vai, no geral, começar a desenvolver, a apresentar os sinais. E o sinal clínico mais comum na mulher é o afastamento da linha biparietal. O que é isso? Aquela mulher que vai ficando bem ralinho aqui o topo da cabeça. Ela mesma vai sentir isso, ela vai falar assim, meu cabelo não era assim. Então, Então, isso daí é uma coisa muito importante pra gente falar, que na consulta da tricologia, com a queixa de couro cabeludo, é importante a gente ter as fotos nossa, de como exato, que era. eu sempre peço foto. Gente, eu também, eu sempre peço foto. Eu falo, você tem foto aí? Ah, Deixa eu te ver antes. Isso, aí a pessoa sempre tem, tá? Claro, porque Ela vai no Facebook. Tem vezes que ela vai no Facebook. Ela vai no Facebook. Ela super vai no Facebook, ela vai no Instagram. É onde a gente tem foto mais antiga, assim, né? Ó, aonde que E ela tá se mostra achando mais bonita. Não, gente, e de fato, aí você vê, você fala, nossa, de fato, você tinha um volume aqui. E ela não te fala de queda, ou ela te fala de quedas frequentes. Sim. Enfim, tem uma série de coisas aí. Mas esse é o diagnóstico tricoscópico que a gente tá querendo falar de calvície, de tanto alopecia masculina. androgenética, isso. Tanto masculina Isso, quanto feminina. isso. Agora a gente vai passar para uma que eu particularmente gosto muito de tratar, Também gosto que é a alopecia areata. Entendeu? A alopecia areata, que é uma doença imunomediada também, ela é autoimune restrita aos folículos pilosos. Então a gente não tá aqui. Anágenos, tá? Então é uma doença de folículo anágeno. E aí, por que dá aquelas placas lá, aquelas peladas no couro cabeludo? Então a gente tem apresentações diferentes. A gente pode classificações ter diferentes. classificações, mas vamos lá. Por exemplo, uma alopecia areata em placa. Quer dizer, eu vou ter aquelas placas. Literalmente. Exato, aquelas áreas completamente bem definidas, né? Sem cabelo. Desnudas. Por quê? Porque a gente tem um ataque imunológico dos linfócitos T no folículo que está crescendo, no folículo anágeno. Então a gente vai ter o quê? Um corte abrupto. Ele não vai conseguir seguir anágeno. Então eu vou cortar abruptamente aquela fase ali de crescimento. Por isso que a manifestação clínica é a ausência completa do cabelo, né? Quando é recente. A pessoa puxa, passa a mão. Sai tudo. Sai tudo. Ou então ela acorda de manhã e o cabelo tá no travesseiro. Vocês estão entendendo? E com aquela perda completa naquele local. Aquela área de hipo ou de atriquia que a gente vê, né? Isso. E aí, quando a gente mete o dermatoscópio lá dentro da nossa tricoscopia, a gente pode classificar, a gente, na verdade, não só classificar, a gente pode saber, bater o martelo de como que tá essa doença. Exato, se a doença a fase. Tá aguda ou se é uma alopecia areata que já tá repilando, se ela não tá cronificando. A gente E interessante consegue ver. até você falou aí de agudo, é isso mesmo. Não, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. A gente vê quando a alopecia areata, isso acontece com frequência. A alopecia areata, se ela tá Idade. na fase aguda, quando, por exemplo, eu vejo os pontos pretos. Isso. Ponto preto. Por quê, gente? Imagina, eu acabei de falar. Eu tenho a parada abrupta da fase anágena desse folículo, desse fio. Então, na superfície, eu tô vendo aquele fio tonsurado, cortado. Imagina uma árvore, né? Vou colocar aqui uma floresta. Eu vou lá e faço corte bem lá na raiz. No tronco. No tronco lá, entre o chão, né? Sim. A superfície daquelas árvores. Vou ficar com aquela clareira. E aqueles toquinhos lá de madeira, lá no chão, preto. é o ponto preto. E ainda a gente pode observar que esse folículo vazio, a gente comentou já com vocês, Isso. entendeu? Esse folículo vazio com queratina, tampado com queratina, tem o ponto amarelo. Também é um sinal tricoscópico bastante comum da alopecia areata. Acho que era isso que eu ia falar, que às vezes você fala com o paciente assim... Até a possibilidade, o prognóstico na hora que você olha uma placa, né? Porque se ele apresenta, por exemplo, somente, a paciente te fala que tem aquele quadro clínico há bastante tempo, aquele quadro que nunca cresceu o cabelo de novo, e na hora que você olha tá lotado, só de ponto amarelo. Aí, gente, é que realmente... é um quadro mais importante. Talvez o prognóstico daquela paciente para conseguir repilação repilar da paciente. seja porque mais aí difícil. a gente já tem uma areata
que já está cronificando. Então, eu não tenho ela mais na fase aguda, que é quando a gente consegue realmente intervir e tirar o enxame de abelhas de linfócito T, esse ataque realmente. E esse enxame de abelhas, ele é um dos achados histopatológicos da alopecia areata. Por isso que a gente fala desse jeito. Então, o ponto preto. Ponto amarelo. O ponto amarelo. Ponto de exclamação. Ai, nossa, excelente. Tá? O ponto de exclamação. Os pontos distróficos. Não, pera, vamos voltar, porque a Nara lá estava falando do fio. Lembra que ela falou, gente, na tricoscopia normal, do couro cabeludo normal? Lembra que ela falou da varinha do Harry Potter? Do Harry Potter. E eu falei da lança, né? Eu dei esse nome, ela deu esse. A gente estava falando do fio de recrescimento. Ele é mais espesso na base e ele vai afinando. Certo. Agora a Nara falou ponto de exclamação. Vamos lembrar do ponto de exclamação que a gente fazia no pré-escolar. Então a gente fazia um desenho dele mais grosso em cima e embaixo ele vinha afinando e a gente fazia a bolinha do exclamação, não era isso? Pronto. O ponto de exclamação, vocês têm que entender o que está acontecendo para vir esse sinal. O ponto de exclamação, o fio está crescendo. De repente, eu tenho um enxame de abelha lá dos linfócitos naquele folículo lá embaixo. Vou atacar. Eu não vou ter a ruptura completa, aquele corte completo, que é o ponto preto. Ele vai continuar crescendo, só que ele afina. Ele perdeu a força. Por isso que aí eu tenho a base fina. Isso, que é onde e a sofrendo ponta larga. O problema. Lá em cima ele já está mais largo, porque ele estava bem, estava indo bem. Mas aí voltou o processo inflamatório, ele foi agredido, ele afinou. Por isso que a gente vai lembrar daquele pontinho de exclamação. Então, lá. os pelos em exclamação e os pontos pretos, tá aí uma característica da areata na fase ativa, na fase aguda. Entendeu? Isso aí. Agora o seguinte, fio distrófico. O fio distrófico, gente, o nome já diz. Distrofia. Ele pode acontecer tanto na aguda quanto na crônica. Isso. E o fio distrófico, então assim, a palavra distrofia, né? Então tá alterado, ele tá doente. Imagina o seguinte, nossa, o folículo lá, sofrendo aquela injúria, mas ele tá resistindo, ele tá tentando. Lutar. Ele tá lutando. Então ele tá tentando formar um fio, só que esse fio tá sofrido, gente. Então, na hora que ele sai naquela pele, na hora que... O que eu vou ter naquele fio? Eu tenho várias apresentações de um fio distrófico. Um fio distrófico pode ser distrófico de diversas formas. Uhum. Mas na alopecia areata, por exemplo, o que eu posso ter? Eu posso ter... Ele quebradinho assim na ponta. Isso. Eu o que é isso? Imagina um fio que tá bonitinho vindo aqui e, de repente, ele sofre uma injúria, ele quebra para um lado. Então, ele faz como se fosse um... Como é que é isso aí, Isabel? Um coldability. Ah, sim. Né? Então ele faz, gente, esse formato assim, ele tava vindo, de repente ele quebra para lateral. Então ele é um distrófico, não é normal. Ele é totalmente distrófico. Um outro fio distrófico, já viram o rabinho de porco? Adoro o rabinho de porco. Adoro. Você pra quê? Na alopecia areata, adoro pra poder ver. Não é esse porco do dia de uma vegana aqui, só pra reiterar. Eu amo entendeu? Os porquinhos. Então, gente, no porquinho, o que a gente tem do rabinho do porquinho que a gente desenhava? Bonitinho demais. Todo encaracoladinho. Então, na hora que esse fio tá ali, todo encaracoladinho, isso não é... Tô vendo um monte desse fio. Nossa, isso não é normal. De distrofia, realmente, distrófico, do pelo, né? tá? O pelo tá sofrendo distrofia e a gente tem essas várias apresentações. Unindo tudo isso com a história, com o exame físico, a gente já consegue matar e ir direto para a alopecia areata, que são doenças totalmente diferentes. A androgenética, areata, e a gente vai entrar na tricoscopia do mais comum de todos, que vai estar no consultório de todo mundo, né, Isabela? Antes de falar sobre isso, não. Nós vamos falar uma coisa muito importante. De quê? A galera vai gostar, porque é difícil. Seguinte, na minha opinião, e para você eu acredito que também seja, o que é um diagnóstico difícil que pode muitas vezes confundir a nossa cabeça para areata? Por quê? Uma areata que, vamos lá, começa a responder. A pessoa já chega com aquela placa, mas ela tem cabelo. Certo. O que você pode ficar na dúvida? De areata com a tricotilomania. A pessoa não tá perdendo cabelo imunologicamente falando. É um transtorno psiquiátrico. Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então ela, só que ela não te conta, né, gente? Ela às vezes não fala, eu tô mesmo manipulando e arrancando. O que eu acho um ponto fundamental, entre outras coisas que pode ter, tá bom? Mas o que é um ponto importante na sua diferenciação? Além dos distróficos muito comuns, porque a pessoa tá puxando, gente. O cabelo. Só que, quando você tem uma areata,
é um processo imunológico, então você não tem controle sobre ele. Normalmente, quando você tem ponto preto, tá tudo na mesma... Tá todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco. Quando você tem tricotilo, a pessoa não consegue fazer, por exemplo, o corte do fio, da haste, em alturas exatas, iguais. Então, você tem alturas, a apresentação da altura desse fio completamente diferente. Muito distrófico, pode ter ponto preto, mas aí eu começo a ver fios de alturas muito diferentes. E aí também a gente consegue, pelos achados da alopecia areata na fase aguda, e aí com os da fase mais crônica da doença, a gente já consegue distinguir e ver que os achados são totalmente diferentes. Agora, diante da tricotilo, eu tenho todo mundo junto e misturado. Exato, aquela bagunça de achado. E, normalmente, aonde o paciente alcança, né? Que aí ele começa realmente a arrancar o cabelo. Então, são locais assim que não são... são locais estratégicos. Última observação. Às vezes o paciente vai no seu consultório, ele tá com uma apresentação ali que você realmente suspeita de areata e você vê um monte de velos. Um monte de cabelinho fininho lá do bebê que a gente falou. E às vezes você fala assim, fica tranquilo. Tá tudo bem. Vai voltar. Gente, fio velos na alopecia areata não quer dizer repilação. Exato. Não quer dizer repilação. Tá, então você tem que intervir, tá bom? Não quer dizer que, nossa, fica em paz, tá tudo bem. Agora, de fato, a areata é muito caprichosa. Ela é. Então, do jeito dela, tá? Quando é pra voltar, realmente, às vezes você não faz nada. Repile, tá tudo maravilhoso. certo. O paciente marcou a consulta e já repilou, entendeu? Ou começou o tratamento, se eu amo. Começou o tratamento um mês depois. Tá ótimo. Maravilhoso. Tá aí achou você, esse doutora. Tratamento é tudo. Não é não, amiga? Ele fala assim, nossa, que tratamento. A bicha repilou sozinha, gente. Entendeu? Então a gente não tem Mas a controle. gente às vezes leva o crédito também, tá Nossa, bom. E tá bom por É bom isso. fazer uma massagem no nosso ego de vez em quando, né, gente? Agora, o importante é a gente falar que até então a gente não tinha tratamento, a gente só corria atrás do prejuízo na areata. Hoje a gente consegue tratar aí com medicação. As pequenas moléculas vieram para mudar o cenário da areata. Mas isso daí é assunto pro esquitrico, para aula completa, areata, tá? Gente, é um mundo, tá bom? E aí, o que a gente vai falar agora, que é a campeã de audiência, né? Que é o que a gente mais vê. A queda de cabelo difusa e a tricoscopia do tal do eflúvio. Ah, certo. Então, vamos lá. A gente já falou sobre isso no outro episódio. Fica aí, você tá convidado para assistir. Vale a pena assistir o episódio completo, porque a gente só falou sobre ele. Exato. Então aqui a gente vai focar na tricoscopia do eflúvio, que a gente já tinha citado em outros episódios, mas preste atenção, a tricoscopia do eflúvio ela é uma tricoscopia difícil. Difícil porque já pode ser inocente. Entendeu? Ou seja, você pode achar quase nada. Exato, e você pode ter, por exemplo, porque a gente tem esse problema na têmpora, né? A gente já tem um fio que ele é fino por si só. Entende? E aí foi no ponto que eu falei da varinha do Harry Potter. Entendeu? A varinha do Harry Potter é o fio de repilação. Então, é aquele fio que ele é grosso na base e no final ele é bem fininho. Então, você começa a enxergar isso daí. E você deve fazer a tricoscopia nas têmporas. Você deve fazer a tricoscopia fronto-parietal. Vai pro vértice e, por último, vai pro occipital. Então, quando eu tô diante do eflúvio, eu começo da frente para trás. Não esquecer que se o paciente tá caindo o cabelo, ele tá caindo em tudo, tá, gente? Então, você examina o couro cabeludo todo. Então, a gente falou fio de recrescimento no eflúvio telógeno agudo. A gente pode ver folículo vazio, tá bom? Exato. Então, às vezes, um ponto amarelo, um folículo vazio, tá bom? E mais o que a gente tinha falado? A gente só tem que lembrar aqui que isso não está incluso na tricoscopia, mas, no nosso ponto a gente está falando, mas falando do teste de tração, né? Ah, verdade. O teste de tração diante do eflúvio, pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado e ele pode ser positivo. E, inclusive, eu espero ele positivo num franco eflúvio telógeno agudo, entendeu? E o número de fios por folículo pode estar um pouco reduzido em algumas unidades, unidades foliculares, tá? Então, isso é importante. Mas, de fato, eflúvio não é um diagnóstico tricoscópico fácil. De jeito nenhum. O diagnóstico, você tem que investigar muito, conversar muito, mas, de fato, parece fácil, mas não é. Exato. A gente vai falar de uma tricoscopia, de uma doença que ela ainda é muito difícil. Eu tenho essa plena consciência, que é o lúpus. O acometimento dele, que é o lúpus discoide, o lúpus que realmente no couro cabeludo, apesar de a gente ter manifestações do subagudo e do sistêmico que cursam com eflúvios telógenos e anágenos. Uma pausa, porque lúpus é um mundo também, tá? Então a gente tem
apresentações muito variadas, mas a gente está focando aqui no discoide. Lúpus eritematoso discoide, que é uma forma do lúpus... Que é o lúpus cutâneo, Exato. né? Discoide cutâneo. Exato. E aí a gente tem que saber que aqui a gente muda totalmente do parâmetro, do padrão que a gente falou anteriormente, da androgenética, da areata e do eflúvio, e a gente passa por uma alopecia que é cicatricial. Então, o que vai marcar essa alopecia cicatricial é literalmente o fato dela ser cicatricial e atrófica. Então, no macroscópico você vai ver isso. Na tricoscopia... Gente, a questão aqui, para quem não está acostumado a lidar com cabelo, é o seguinte: se você não agir, é completamente irreversível. Quanto mais tempo você demora a agir, provavelmente mais essa paciente evolui na perda de cabelo, na formação dessas placas. Definitiva, né? Definitivamente. Então, aqui a gente está falando de um quadro que não é benigno como um eflúvio. É emergencial. Tá? Então, esse aqui é para realmente arrancar os cabelos. Quando a gente coloca o tricoscópio lá, a gente vê a ausência dos folículos, porque eu tenho uma área atrófica e cicatricial. Nas áreas que não são atróficas, a gente pode observar o que marca uma alopecia cicatricial, que é a descamação perifolicular. E aqui no lúpus discoide a gente tem escamas muito bem aderidas, entende? Então, isso marca com toda certeza uma alopecia cicatricial e essa urgência. Ó, o que eu acho, assim, que na macroscopia, o que você já vê? Você já vê, gente, então uma placa e observem o aspecto, a coloração dessa pele. No paciente do fototipo mais alto... Mais difícil. É difícil. Mas no paciente, por exemplo, de um fototipo mais baixo, você vê uma pele brancacenta, uma pele atrófica, tá, gente? Não tem extensibilidade. Telangiectasias, eu tenho as áreas... Então, assim, o couro cabeludo tá tentando lutar mesmo. Não, e a telangiectasia tá gritando, sabe, pra você. Não é às vezes, aquele vasinho difícil que a gente fica lá, às vezes, lutando na tricoscopia pra ver. É um vaso que lembra o arboriforme. Que lembra mesmo, tá? Porque eu tenho telangiectasias importantes. É importante, então e isso é um uma achado. pigmentação totalmente irregular. Então, a gente vê os pontos que eles são cinzas, violáceos. Então, marrom, acinzentado. Então, eu tenho um polimorfismo mesmo marcado por atrofia, pela cicatriz e pelas escamas e a ausência de abertura folicular, com toda certeza. Tá? E uma coisa importante que a gente pode ver, inclusive em outras áreas do corpo, mas no couro cabeludo, é o que a Nara falou. Então, imagina esse folículo que não está produzindo mais fio, ele está dilatado, tá? E é o que a gente chama de plug. Então, enche de queratina. Isso, enche de plug escama. ceratótico nada mais é do que esse folículo aumentado de tamanho. Então, eu vou ver o que na imagem eu vou ver, tá? Vou falar assim, a palavra bem feinha, mas aquelas bolas assim lá no couro cabeludo, que são os folículos dilatados, aqueles círculos, escamas, e cheio de queratina, tá bom? Você vê isso, é bem clássico. É bem clássico, e a gente vê realmente, eu quero que vocês gravem essa escama mesmo ao redor do folículo, que isso marca as alopecias cicatriciais, e junto com os outros achados a gente vai direto pro lúpus cutâneo discoide cutâneo. E aí a gente vai para outra alopecia cicatricial, que é muito comum pra gente, que é o líquen plano pilar. Gente, eu acho que a gente está vivendo uma epidemia, acho não, tá? Tenho certeza, uma epidemia de doenças de padrão cicatricial, porque é impressionante a quantidade de pacientes que chegam hoje no consultório e, assim, estranho. Será que ele foi subdiagnosticado? Não sei, menina, eu tô apavorada. Será? Porque, de fato, assim, eu acho que é uma coisa muito recente. Então, eu não lembro de ninguém, assim, que eu pense nas pessoas que são mais velhas que eu convivo, tô colocando aqui 80 anos, sim, que tenham esse quadro. Agora, essa geração, sabe assim, mulheres que hoje têm 60, sei. Meu Deus, isso chove de diagnóstico no consultório. Sim. E muitas vezes... Mas a gente é enviesada, né, amiga? Enviesada. Nós somos enviesadas porque nós Mas aqui, isso. Comecem a ver... Comecem a fazer exame. Esse é o objetivo que é do absurdo, Skin tá? Absurdo você pegar, achar assim, é calvície. Bota o seu dermatoscópio e você fala, tá misericórdia, o que é isso? E aí, quando você coloca o dermatoscópio e vai pra tricoscopia, a gente tem que saber exatamente que tem escama perifolicular. Perifolicular, ao redor do folículo. Não, gente, é um negócio assim que você pode esfregar, isso. Que não sai, fica isso. lá, porque ela tem o processo cicatricial rolando lá embaixo. Entendeu? Então tá todo ao redor daquele folículo, aquela descamação, aquela... É um círculozinho, gente, é nítido.
E junto com isso, no geral, eu tenho uma coloração mais avermelhada, que é o eritema perifolicular. Então, aqui a gente não está falando lá como na dermatite seborreica, que eu tenho difusamente a descamação descama leve, interfolicular. Aqui eu estou falando, ao redor do folículo, eu tenho um círculozinho de descamação e um círculozinho de eritema. Tá Exato. bom? E aí é importante falar que vai ter, obviamente, a redução dos folículos, né, meu povo? Gente, redução do folículo é em áreas que era para ter cabelo, você não tá tem, vendo a gente. bolinha do folículo. Ou seja, nem queratina, nem o bolinho. É cicatricial, acabou. Aquele folículo, aquela unidade folicular já era. Entendeu? Então, essa é a tricoscopia do liqueplano. Então, por isso que as cicatriciais são emergenciais pra gente. Vem agora a tinea capitis, a tinha do couro cabeludo. Essa daí tem uma tricoscopia que é bem à parte, porque normalmente, né, a tinha do couro cabeludo a gente vai ver muito mais nas crianças. E a gente vai ver o pelo tonsurado. A gente vai ver um pelo totalmente quebrado. E ele está quebrado quase que uniformemente por toda a área cometida pelo fungo, entendeu? Os dermatófitos principalmente. E a gente vai falar disso para vocês. Vai adentrar tudo isso daí nesse mundo no Skin Trico. Então, vocês já estão ligados nisso daí. E a gente pode ter também ponto preto. Na verdade, a tinha do couro cabeludo, gente, é sério, é uma confusão de achado. É parecido nesse ponto com a tricotilo, porque a tinha do couro cabeludo... parecida também com a areata macroscopicamente, né? Porque são áreas bem localizadas onde a gente tem queda do cabelo, gente. Exato. Então, o que a Nara falou é muito importante, tá? Que é onde está cometendo é criança. No geral, é muito mais comum em criança. Sim. E o que normalmente eu tenho? Eu tenho descamação difusa, eu tenho eritema que pode ser maior ou menor, eu tenho os pontos tonsurados, que são esses pelos cortados. Eu tenho o fio que a gente chama em código Morse. Qual que é esse? Me conta. É um que vai fazendo, gente, ao longo da haste, ele vai fazendo como se fosse uns cortezinhos. Como se fosse estrangulando o pelo. Isso! Exato. Entendi. Esse pode ter. Eu tenho distróficos de todas as formas que você imaginar. Certeza, porque é invasão fúngica. Então, a gente está falando aqui desse que eu falei, que em cotovelo. Certo. Tá? Pig, tudo que você imaginar. Todos os distróficos podem estar presentes aqui na tinha. E aí, a coisa que é importante a gente falar que o padrão ouro antigamente era Grisel, né? Né, Isa? E agora a gente já consegue tratar com terbinafina, principalmente as crianças também. E a gente vai ensinar isso pra vocês e falar tudo certinho. Mas eu ainda gosto muito de griso. Então, griso tá difícil de achar pra manipular. É mesmo? Porra, griso tá difícil de achar. Tem um tempinho assim que eu não pego... griso tá difícil. Porque no geral é manipulado. Mas... Entendeu? Porque aí a gente precisa realmente tratar, porque... obviamente, né? Não é fácil o tratamento, não, é tá? fácil. E a gente precisa... O achado tricoscópico ele é muito importante porque ele determina tratamento. Enquanto a gente vê achado tricoscópico compatível com a tinha, o tratamento deve ser continuado. Então, 45 dias, estender para olha isso. 90 dias. Você está falando de uma entendeu? criança tomando um antifúngico, 45, 60, quem sabe até 3 meses, tá? Isso é o correto. Se você não faz... ela não vai melhorar, recidiva, a gente tem recidiva, entendeu? Então, a gente falou sobre a tricoscopia, a gente falou que o mais importante a gente vai frisar aqui pra gente finalizar, tá bom? A tricoscopia é uma definição, ela é o método não invasivo e ela define pra gente alopecias que são cicatriciais e não cicatriciais. Hoje, não tem por que você não saber exato, disso. é tudo na nossa prática, assim, é muito importante. É o nosso, com toda certeza, ela vai determinar locais para biópsia. Isso ela aí, guia biópsia, não tem, tricoscopia guia biópsia, exato. Tá bom? E com toda certeza que a gente já falou aqui que tem um monitoramento terapêutico. Ela vai ditar não só a biópsia, como o tratamento a resposta pro nosso clínica. Doente. Então, a gente finaliza mais um episódio do Skincast. Foi ótimo. Falando sobre tricoscopia, né? Bora com a gente. Bora com a gente vai se ver no Skin Trico para esmiuçar muito mais. Porque tem muita coisa para ser falada. Aqui, ó. Fica com a gente. Mais uma, amiga. A gente falou quase 40 minutos esse daqui. Vem, Thiago, vê se tá tudo certo aqui. Interrompemos gravação.